Bom dia, galera, mais um vlog aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, certo? Ativa o sininho para vocês receberem os próximos vídeos. Isso. Hoje a gente vai falar um pouco da palavra do Senhor, né, de Deus, e a nossa amiga Sidneia, ela vai contar um pouco do testemunho dela, para que vocês possam conhecer a história dela, e eu creio que vai ajudar muito vocês. É um testemunho muito edificante, de aprendizado, de reflexão, certo? Eu vou deixar uma palavra da parte do Senhor e logo em seguida ela vai deixar a palavra também e vai falar um pouco mais sobre a vida dela. Isso, certo? Eu vou deixar para vocês Deuteronômio 11, versículo 26, 27 e 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. O 28. A maldição, se não cumprides o mandamento do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para que seguides outros deuses que não conhecestes. Em algumas traduções, né, a Bíblia está assim mudada, algumas traduções de outras Bíblias, mas eu creio que a palavra é igual, é a mesma, que a palavra de Deus não muda. Amém. Certo? Amém. Olá, gente, eu me chamo Sidneia, tenho 35 anos e quero contar um pouco, né, da minha história para vocês. Nossa amiga Lavínia já leu a palavra, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso do 26 ao 28, onde eu vou resumir, né, e conseguir juntar com o meu testemunho. A palavra do Senhor, nesse capítulo, diz que o Senhor coloca diante de nós dois caminhos, o da bênção, o da maldição, o da vida e o da morte. E Ele nos diz que, se nós formos obedientes à vontade dEle, à palavra dEle, nós vamos andar pelo caminho da bênção. Porém, se nós formos desobedientes, nós vamos andar pelo caminho da maldição. E Ele é tão bom que Ele também diz, escolhe, pois, o caminho da vida, né? O caminho da bênção. O Senhor, Ele nos incentiva a escolher o melhor. O que é que eu quero associar da minha vida com essa palavra? Eu vim de um lar desestruturado, né? Minha mãe era alcoólatra, não pôde me criar, eu morei com meu pai desde os 4 anos. E a minha vida foi um pouco conturbada, né? Isso me acarretou muitas frustrações, complexos, muitas mágoas dentro de mim, a qual eu carreguei no meu coração por muitos e muitos anos. No ano de 2007, mais ou menos, eu me separei do pai da minha filha. Foi um momento muito difícil. Eu tenho uma filha que hoje tem 13 anos, mas no tempo ela tinha um ano. E eu me separei e vi tudo aquilo que eu tinha sonhado para minha vida se desmoronar de uma hora para outra. Então eu me revoltei. E ali eu comecei a viver coisas que eu não deveria ter vivido. A minha vida era uma vida de farra, de curtição, de bebedeira. E para algumas pessoas isso é até normal. Mas eu vejo hoje que aquilo era uma fuga, né? Era o que eu escolhia para tentar tapar aquele buraco que tinha dentro de mim, para tentar amenizar aquela dor que estava dentro de mim. Porque eu já vinha de um lar desestruturado, não tive mãe, minha relação com meu pai era um pouco difícil, eu fui muito rebelde, mas assim, eu louvo a Deus porque meu pai cuidou de mim, me criou, e até hoje é Ele que está sempre do meu lado, abaixo de Deus. E aí, quando foi no ano de 2007 para 2008, eu comecei a ir para a igreja com meu irmão Júnior. Eu ia sempre para a igreja com ele, ele me convidava. Mas assim, eu ficava com aquela divisão dentro de mim. Poxa, eu gosto de estar dentro da igreja, mas eu gosto também de estar fora da igreja. Por quê? Porque eu achava que ser crente era ser prisioneiro. Porque eu achava que crente não podia nada. Só que aí é que eu me enganei. Ser prisioneiro é quem não é crente, quem não é cristão. Por quê? Quando a gente está servindo a Deus, a gente é livre. Ele nos faz ser livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Então, Ele nos faz ser livre. Mas quando eu estava no mundo, eu estava aprisionada porque eu queria sair do alcoolismo e não conseguia. Eu queria sair da farra e não conseguia, mas na presença de Deus eu consegui. Mas só que eu não me firmava, né? Ao longo de 2007 para 2012, eu cheguei até a me batizar. Saí de uma igreja, fui para outra, me batizei, mas não consegui me firmar. E aí, ao longo de toda essa trajetória, uma relação muito conturbada com filha, com pai, com tudo,
eu cada dia mais me revoltava, cada dia mais eu sentia dor no meu coração e eu me sentia só, né? Eu dizia assim, hoje eu vou beber para esquecer literalmente os meus problemas. Eu me sentia só. E eu achava que o álcool, que a farra, que a festa era que ia completar aquele vazio dentro de mim. Mas quando eu chegava em casa, eu ia dormir, eu chorava. Tinha noite que eu chorava tanto, no outro dia eu ia trabalhar com os olhos inchados. Sem entender o porquê que eu estava chorando daquele jeito. Era a falta de Deus. Era a falta de Jesus, era a falta do amor de Deus dentro de mim. Então, assim, eu tenho uma palavra que eu digo assim para as pessoas. Eu tinha tudo e não tinha nada. Porque eu tinha tudo que o mundo me oferecia, mas eu não tinha nada porque eu não tinha Deus. E hoje eu tenho Deus. Eu comecei a trabalhar numa empresa, num bairro aqui de Salvador, em 2014. E lá eu cheguei dizendo que era cristã, mas infelizmente eu me desviei. E nesse longo desse ano de 2014, muitas coisas aconteceram. Eu fui demitida com 8 meses de empresa e quando eu estava para sair da empresa, eu senti dentro de mim que eu não ia assinar aquela demissão. Já estava na semana de assinar. Eu sentia dentro de mim, só que eu não sabia o que era, mas ali já era a voz do Espírito Santo dizendo, filha, você não vai sair de lá. Porém, eu não sabia o que ia acontecer. Estava cheia de planos para o Réveillon e tal. Passei um Natal bacana. Dia 24, tava numa confraternização com amigos, com minha filha. Dia 25 saí, fui curtir, sem saber que era a última vez que eu tava vendo o rosto da minha filha com nitidez. Quando ela tinha 8 anos, dia 25 de dezembro de 2014. Dia 26 eu levantei, fui trabalhar. Tava cumprindo aviso prévio, só que dia 27, coincidentemente, Lavínia me chamou pra gravar esse pequeno testemunho hoje. E ela não sabia, não lembrava que hoje faz 5 anos que eu comecei a perder a visão. Então, dia 27 de dezembro de 2014, eu acordei com uma forte dor de cabeça. O olho direito estava estufado, né, pra fora. O olho esquerdo eu já também não tava vendo muita coisa. Uma dor insuportável, um enjoo, uma ânsia de vômito, uma tontura. Eu não fui trabalhar, fui pro médico. Não consegui atendimento pela manhã, de noite fui de novo, consegui atendimento e disse, tá tudo bem. Fora que antes disso, eu fui acometida com uma falta de ar que ninguém entendia o porquê. Procurei vários especialistas, ninguém achou nada. Eu parava de respirar literalmente. Comecei a usar uma bomba de corticóide, comecei a tomar medicação, tomar nebulização e disse pra Deus, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou pra igreja. Fiquei 15 dias afastada da empresa, eu disse, eu vou pra igreja. Só que Deus me curou. Eu parei de ter crises de falta de ar, porque eu não ficava com falta de ar, eu parava literalmente de respirar. Quando Deus me curou, o que foi que eu fiz? Ô Jesus, eu vou aqui, daqui a pouco eu volto. Voltei para as coisas que desagradavam o coração de Deus. E aí, depois eu tive essa dor de cabeça no dia 27 de dezembro. Fiquei com essa dor do dia 27 ao dia 29. Marquei um oftalmologista, fui pro médico. Ele passou uma bateria de exames, só que eu não consegui fazer naquela semana, porque era a semana do Réveillon. Não tinha como fazer, porque os hospitais estavam todos parados, em termos de fazer exames, não era algo emergencial. E quando foi no dia 29 também, eu fui pra igreja. Quando foi no dia 31, eu passei o dia todo mal, eu sentia tanta dor que eu colocava minha cabeça debaixo da torneira, debaixo do chuveiro, pra ver se aquela dor cessava, mas não cessou. Eu fui pra um hospital chamado Ernesto Simões, que fica aqui próximo ao bairro onde eu moro. E eu cheguei lá, fiquei internada, passei o Réveillon, que eu tava planejando fazer tantas coisas. Passei em um leito de hospital, passei em uma maca, chorando muito, sem entender o que estava acontecendo. Eu vomitava muito. Lavínia depois me disse que eu vomitava sangue, eu não sabia, porque eu já não estava mais vendo muita coisa com nitidez. De lá eu fui pro hospital Roberto Santos, fiquei internada ao total 30 dias fechados. Entrei dia 31, saí dia 31 de janeiro. Fiquei um mês internado, os médicos fizeram baterias de exame. Eu entrei com aneurisma cerebral, por isso que eu fui de um hospital para o outro, porque aqui no Ernesto Simões não tinha neurologista. Cheguei lá, fiz outra bateria de exames, várias tomografias, ressonância magnética, mapeamento do cérebro, porque todas as vezes que faziam exames dava alguma coisa. Eu tive aneurisma, eu tive pressão intercraniana alterada para 14. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o máximo é 25. Os médicos enlouqueceram, porque não sabia como que uma pessoa podia estar com pressão intercraniana tão alta. Eu tive alteração
inflamação nos meus nervos chamada síndrome Tolosa-Hunt. Só que era assim, no mesmo dia que eles faziam o exame dava uma coisa, no outro dia já não dava mais. Isso é chamado mistério de Deus, né? Você tem que conhecer o Senhor para crer. Eles fizeram um exame que ele colheram o líquido da minha coluna várias vezes. E quando eles foram descobrir que fizeram o exame sentado, esse exame tem que ser feito em forma fetal, né, agachado, deitado. Eles descobriram que fizeram sentado e eles foram entender que a minha pressão estava dando muito alta do crânio porque fez de forma errada. Quando eles foram procurar a agulha para refazer o exame, a agulha tinha sumido. E aí eu fiz vários outros exames, fiz pulsoterapia, que é um tratamento com corticoide intenso durante 5 dias, mas não adiantou, né? Eles viram que não tinha mais jeito, me deram alta e eu saí de lá com 3 pontos de interrogação, ou seja, sem diagnóstico médico. Eu aceitei Jesus lá no dia 7 de janeiro, renovei minha aliança, eu estava no leito, um rapaz estava evangelizando, o nome dele é Carlos, eu chamei ele, pedi para ele vir fazer uma oração de confissão, porque eu queria voltar para Jesus, porque eu entendi que sem Deus não dava mais para continuar. Eu poderia até voltar para as velhas práticas, mas eu entendi que aquilo ali não foi um castigo de Deus, a perca da minha visão. A perca da minha visão foi consequência daquilo que eu busquei. Então tem a ver com a palavra sim. Porque quando nós buscamos aquilo que desagrada o coração de Deus, nós colhemos consequências. E elas são amargas. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, se eu não me engano, que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então não pense você que o que você está plantando hoje, você não vai colher. E vai colher aqui na terra. Então de lá pra cá, eu tenho lutado para estar na presença do Senhor. Eu tenho lutado para abrir mão das coisas que desagradam. Então, assim, eu tenho tentado fugir de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, né? A Bíblia diz que Deus, ele procurou um justo na terra, uma pessoa que fosse correta, e ele não achou. A Bíblia diz também que o pecado nos separa de Deus. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que nos une novamente a Deus, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque sem o sangue de Jesus nós não podemos ter acesso ao Pai. Eu não digo que Deus ele me castigou, eu não digo que Deus ele veio com mão de ferro sobre a minha vida. Tem gente que vê Deus muitas vezes como um general, né? Como alguém que está com a vara ali para castigar, não. Deus ele nos dá livre-arbítrio. Na Bíblia fala que Jonas, um homem chamado por Deus, profeta, foi ordenado por Deus para ir levar uma palavra de arrependimento para o povo da cidade de Nínive. Só que ele se revoltou, porque aquele povo era um povo muito perverso. E ele disse, não, eu não vou. E ele foi para uma cidade chamada Tarsis. O Senhor deixou ele ir, né? Tem gente que não acredita no livre-arbítrio, mas Deus deixou ele ir. E diz que ele pegou o navio, foi, só que teve um problema. O mar ficou agitado, o navio afundou e ele foi parar dentro da boca de um peixe, que a Bíblia não diz qual peixe era. E ele ficou lá no ventre do peixe. E a Bíblia diz que quando ele não aguentou mais, ele clamou ao Senhor, para que o Senhor livrasse ele. Deus muitas vezes deixa que a gente siga o caminho dos nossos corações. Ele deixa que a gente siga a nossa vontade, mesmo a gente sabendo que está errado. Porque Deus, ele fala. Você não pode dizer, Deus nunca falou comigo. Ele fala. Ele fala através de um folheto, ele fala através de um louvor, ele fala através da boca de uma pessoa, ele fala através de uma frase, mas ele fala. E ele fala principalmente através da Bíblia. Quantos de nós temos uma Bíblia em casa, mas está fechada, tomando poeira? Ou aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. A Bíblia é muito mais do que um Salmo 91. A Bíblia é a boca de Deus falando comigo e com você. Então, que a partir de hoje você entenda que Deus está falando nesse momento com você. Porque Jonas, ele foi desobediente, mas quando ele decidiu clamar a Deus e ser obediente, a Bíblia diz que Deus livrou ele da boca do peixe e ele foi obedecer a Deus. Então, assim, que a gente vem entender que nós precisamos escolher hoje qual caminho eu vou seguir. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência? Qual pai falar com o seu filho para que seu filho não ande em tal lugar e vai se agradar se seu filho desobedeceu? Pai nenhum. Assim é Deus conosco. Ele não se agrada quando a gente desobedece a Ele. Porém, Ele não deixa de nos amar. Deus, Ele é amor, mas Deus também Ele é justiça. A Bíblia diz que vai chegar o tempo do juízo. Isso é dito desde o início da Bíblia, desde o Velho Testamento até o livro de Apocalipse.
Deus, ele vai vir com juízo e vai destruir tudo. A Bíblia diz que vão passar céus e terra, só não vai se passar a palavra de Deus. E o que ele falou vai se cumprir. Então, não deixe para a última hora, para você vir para a presença, para você se arrepender. Porque o que é que a gente tem que fazer para agradar o coração de Deus? Se arrepender dos nossos maus caminhos. Entender que nós não somos salvos pelo que a gente faz. Você pode dizer, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, mas a Bíblia diz que todos pecaram. O único que nunca pecou foi Jesus. Então vamos olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos pedir força a ele. Vamos nos agarrar com a palavra de Deus. Você pode perguntar assim, Sidneia, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Poxa, eu não sei como é que eu faço para ouvir a voz de Deus, pois eu vou te dizer. Abre a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Fala com Deus. Ah, mas eu não sei orar. A oração é só falar com o Senhor. Quantas a gente liga para um amigo, para uma amiga e desabafa? Conta a nossa vida toda para pessoas que muitas vezes nem são nossos verdadeiros amigos. Mas diante de Deus a gente se cala. Não vamos fazer como Adão e Eva, que quando pecaram, desobedeceram a Deus, fugiram da presença do Senhor. Ainda que você que está aí do outro lado seja também cristão, esteja afastado, ou nunca foi crente, esteja errando e agora com essa palavra houve um despertamento na sua mente dos seus erros. Não se esconda da face de Deus, porque Ele não quer que você se esconda, Ele quer que você apareça, porque Ele já te viu. Deus já sabia o que a gente ia fazer antes mesmo que a gente nascesse. Ele nos conhece desde que nós estávamos no ventre de nossas mães. Então, deixa Ele ser o seu melhor amigo. Ele já disse sim para você, quando ele deu o filho dele para morrer na cruz por você e por mim. Diga sim para o Senhor hoje, se arrependa dos seus maus caminhos, pense e repense nas suas atitudes, no que você tem feito. Se as suas atitudes têm te aproximado de Deus, parabéns, se não, reveja. É tempo de mudança, é tempo de rever, é tempo de amadurecer, é tempo de crescer. E outra coisa que vem no meu coração nesse momento, a Bíblia diz, eis que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Talvez você que esteja aí do outro lado, esteja frustrado pelos traumas da sua infância, como eu estive por muito tempo. Talvez você esteja frustrado pela rejeição. Talvez você se sinta só. Mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15. Pode por um acaso uma mãe se esquecer de um filho? Claro que não. Mas Deus diz, ainda que ela se esqueça, eu, o Senhor, todavia não vos esquecerei de você, porque eu te tenho gravado na palma da minha mão. Então, se alguém aí do outro lado está se sentindo rejeitado, está se sentindo desamparado como eu me senti por muitos e muitos e muitos anos. E hoje Deus tem trazido a cura para minha alma. Se você está se sentindo assim, olha para Deus e entenda que Ele é o seu pai, é o seu amigo, é o seu companheiro, Ele é o seu confidente, Ele é a sua rocha inabalável, Ele é aquele que te sustenta, Ele é a sua torre forte. Mas você precisa abrir seu coração e deixar ele entrar. Guarda essa palavra no seu coração, guarda esse testemunho, se puder compartilha, ouve de novo, deixa Deus falar contigo, abre a Bíblia, deixa a voz de Deus entrar no seu coração e você vai ver como Deus vai trabalhar na tua vida. Porque eu, que era uma pessoa que ninguém dava valor, que as pessoas diziam que não tinha mais jeito, quantas pessoas disseram pra mim que não tinha mais jeito? O Senhor me resgatou do fundo do poço e tem feito coisas maravilhosas na minha vida. O Senhor tem me chamado para missões, eu tenho ganhado almas para o reino de Deus, porque Ele assim tem me chamado para fazer, porque Ele viu além do que o homem podia ver. Eu posso olhar para mim e ver hoje uma mulher que não enxerga, uma mulher que está há 5 anos tendo uma vida totalmente diferente do que eu queria ter, mas o Senhor, Ele está vendo além, Ele vê o potencial que é em você além. Então não se apega ao seu hoje. Se você está passando por uma enfermidade, por uma frustração, por uma luta, não sei o que é que você está passando aí do outro lado, mas entenda que nada disso é maior do que o poder de Deus. Nada, nem ninguém é maior do que o poder de Deus sobre a tua vida. E a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua e na minha fraqueza. Então olha para o Senhor, porque Ele vai te dar força para se levantar dessa cama hoje, para se levantar dessa depressão hoje, para se levantar dessa dor hoje, dessa frustração hoje. Porque o Senhor, ele tem poder de te tirar do fundo do poço. Ele tem poder de refazer seus sonhos. Ele tem poder de refazer a tua vida. Creia tão somente que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na tua vida. Deus te abençoe. Compartilhe, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações. A Lavínia tá começando agora, mas é uma mulher de Deus, é um ser humano como eu e você que tem defeitos, mas que também é usada pelo Senhor, é um vaso de honra nas mãos do Senhor. E eu espero que você seja alcançado através desse vídeo. Deus te abençoe. Amém.